Bem-vindos ao Cosmic Nerd Theory. Eu sou o Fabrício, estudante de Astrofísica. E eu sou o Douglas, professor de Literatura. E hoje vamos falar de Game of Thrones. Tem gente em Game of Thrones que se fode muito, se fode legal, mas nem sempre isso causa coisas boas. Então hoje é o Top 10 males que vêm para o bem. Então, top 10 teremos Theon Greyjoy. Theon Greyjoy, que era um garoto bobo, tinha uma prisão domiciliar com os Starks e não era maligno, e sim bastante bobo. Ou seja, ele não tinha nenhum poder dentro da casa Stark. Depois de muito tempo ele volta para a Ilha de Ferro, agentado pelo próprio pai, depois é torturado por Ramsay. Acaba virando um cachorro, a irmã tenta salvar ele está totalmente dominado, psicologicamente já nem mais é um humano, como disse, é um cachorro. E de tanto sofrer, ele consegue ainda erguer forças. No final ajuda Sansa, consegue se consagrar de novo com os Greyjoys e hoje em dia está do lado da irmã, que é a líder dos Greyjoys. Então Theon Greyjoy assume a posição de 10º lugar porque ele não conseguiu retomar o seu posto real, que era para ser o líder dos Greyjoys. Em 9º lugar nós temos o Sam Tarly. Imagina só você nascer numa grande família, no caso da família Tarly, uma família muito rica, muito legal de se nascer, mas você infelizmente tem um pai muito rigoroso e que você nasce completamente sem nenhuma aptidão para o combate. Você gosta de ficar lendo para sua mãe e fazendo coisas que naquela época o pai dele acha que não era de homem. Ou seja, ele só se fudeu a infância inteira, sofreu muito. Na vida adulta foi para a Patrulha da Noite, encontrou um grande amigo que é o Jon Snow e agora vai se tornar Maester da Patrulha da Noite. Então ele conseguiu sair de uma família boa pro nada e conseguiu do nada alguma coisa. Roubou um aço valeriano e matou um White Walker. Ganha a posição de 9º lugar. Em 8º lugar nós temos Jaime Lannister. Bem, o mal dele é bem simples. Ele perdeu a mão. E o que isso traz pra ele? Depois que o Jaime perdeu a mão, ele teve que começar a confiar menos na espada e mais na inteligência. E sem contar que todo aquele tempo que ele teve como prisioneiro dos Stark, prisioneiro da Brienne, ele ganhou um pouquinho de humildade, porque Jaime antigamente era um bicho sem humildade nenhuma. Então um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais humano e confiando mais na inteligência. Isso ganhando nosso 8º lugar. Então em 7º lugar temos Margaery Tyrell. Margaery Tyrell começou com o plano de tentar dominar o trono dos 7 reinos. Então Margaery foi para todos os lados Baratheon para quem ia conseguir o trono. O primeiro lugar foi para Rhaenys. Casamento mais bem sucedido da história. O segundo ela foi para Joffrey. Outro maluco. E o terceiro para Tommen. Babaca. Só não ficou com o Robert porque estava com a Cersei e depois ele morreu. O Robert, do todos eles, acho que o Robert é o único que daria conta do recado. E com isso ela é presa pela fé militante e dentro dessa prisão ela consegue elaborar um grande plano, um plano mestre. E até desenha a Rosa para sua avó, Olenna, que ainda tem um plano em mente. E ninguém sabe o plano dela. Todo mundo acha que ela está no jogo dos religiosos, todo mundo acha que ela tá louca da religião, mas pelo visto ela é uma cobra ali no meio do paraíso. Concluindo, a Margaery ela conseguiu virar o jogo. Ela transformou uma situação péssima de ficar presa na cela, com ser torturada pelos religiosos, e conseguiu fazer com que isso fosse bom para ela e teoricamente para o reino, porque pelo jeito ela vai conseguir fazer um plano muito bom para acabar com os religiosos ou a influência religiosa na capital. Então, posição de 7º lugar para Margaery Tyrell. Em 6º lugar nós temos Cersei Lannister. Essa história do males que vem para o bem da Cersei, ela acontece antes da série acontecer. Ela conta essa história para o Ned Stark. Ela conta que quando ela foi casar com o Robert Baratheon, ela se sentiu muito alegre. Ela falou que viu aquele homem bonito, de barba longa, o rei de todo o Westeros. Ela se sentiu bem, ela começou a gostar dele. Não tô falando que ela foi apaixonada, que ela amava o Robert, mas que ela gostava do Robert. Mas depois de algumas noites ela percebia que durante os sonhos o Robert falava o nome da irmã do Ned Stark durante o sonho. Ele sussurrava Lyanna Stark. Isso foi amargurando ela. E depois de muita amargura e muito vinho, ela se tornou essa pessoa fria
fria e calculista que todo mundo ama odiar ou ama amar, ganhando assim a nossa 6ª posição. E em 5º lugar temos Arya Stark. Arya Stark, essa sim, ela perdeu o pai, perdeu a família, tava no meio do nada, conseguiu sair de Kingsland e sempre foi uma garota que não poderia falar que era Arya Stark. Então ela não poderia mais carregar o nome Stark, porque já no começo um fiel ajudante de Ned Stark corta os seus cabelos e tenta transformá-la em outra pessoa, porque se ela mostrasse que era Stark, ou ela morria ou seria capturada facilmente. Então Arya conseguiu fugir, encontra Jaqen, encontra Jaqen, depois de muito tempo vai para Braavos, tem um grande treinamento, vira uma grande assassina. Ela ficou cega e aprendeu a lutar no escuro. Pra quem não entendeu muito bem os últimos episódios, como é que ela conseguiu matar aquela garota? Simples, uma pessoa cega não precisa ver o inimigo, então ela treinou cega, não precisa de luz, matou a mina. Sim, ainda armou uma estratégia. E puxou a garota sem nome para uma armadilha que fez que Arya a exterminasse. O único jeito de vencer. E por fim, ela carrega o seu nome Stark com honra e orgulho e agora está voltando para Winterfell. Então, Arya Stark ganha o seu 5º lugar. Em 4º lugar temos a posição de Sansa Stark. Como já falamos em outro vídeo, mais um pouquinho na brasileira. Sofreu muito, teve o seu casamento com Joffrey, sofreu demais na mão dele. Depois disso ainda foi para as mãos de Ramsay, que sofreu mais ainda. Sofreu violência sexual. Ficou manchada na história para ela isso. E hoje em dia conseguiu reerguer, dominar o Winterfell junto de Jon. E Jon só conseguiu ganhar a batalha porque Sansa conhecia o seu inimigo. Além de conhecer o seu inimigo, ela tentou aliança com muitas casas, tendo fracassos em algumas, mas conseguiu uma grande aliança, que é do Vale de Arryn, fazendo assim a sua vitória contra os Boltons. Então, parabéns, Sansa, você merece o 4º lugar. Na nossa 3ª posição nós temos Daenerys, Khaleesi, aquela que não queima, quebradora de correntes, vocês sabem o resto. Ela começou a série sem nada, tinha só o irmão e algumas pessoas que queriam ajudar, conseguiu o clã do Khal Drogo para ajudar ela, só que em um momento o Khal Drogo e o filho que ela carregava morreram. E como isso pode se tornar uma coisa boa? Simples, porque ela estava acreditando, mais ou menos, que se ela chegasse em Westeros com o exército de Dothraki que ela tinha na época, não era tão grande, ela conseguiria dominar o Westeros, que seria uma grande de uma burrada. Agora, com todos os exércitos que ela tem, mais os dragões, agora sim ela vai conseguir dominar o Westeros. E para quem quer saber mais dos exércitos de Khaleesi, tem um vídeo na descrição aqui, explicando tudo certinho. Então ela fica no nosso 3º lugar porque, querendo ou não, a morte do Khal Drogo e do seu filho vai fazer finalmente o que ela ganhe o Trono de Ferro. Medalha de bronze para Daenerys Targaryen. E em 2º lugar, temos Jon Snow. Sim, Jon Snow ganha a medalha de prata, pois ele é um filho bastardo de Ned Stark, então ele já não carrega o nome Stark com ele. Já era rejeitado por Catelyn e sempre se sentiu muito excluído da família Stark. Sim, até quando Robert chega para saudar Ned Stark e a família Stark, ele não está junto à família real, os irmãos, né, representando Stark. Ele é apenas um bastardo. Depois disso ele vai para a Patrulha da Noite, se junta a eles, consegue um grande respeito lá dentro, consegue virar até mesmo líder. Depois se alia com os selvagens, tem uma guerra, né, no meio disso, mas consegue o respeito também do líder dos selvagens. E depois que ele morre, ele ainda fala, quer saber? Lord Comandante, ele larga tudo, a Sansa Stark chega, ele fala, quer saber? Meu lugar é com ela. Então ele começa a retomada do norte. Então, além de ser bastardo, além de ter sofrido pra caramba, congelado no frio, e ainda morreu. Desgraçado. Então, 2º lugar para Jon Snow. Em 1º lugar, nós temos Tyrion Lannister. Não fechem o vídeo. Tyrion Lannister, ouça o que eu vou falar. Pensa bem, você nasce na família mais rica de toda Westeros. Uma das famílias mais respeitadas de todos os tempos. Seu nome carrega multidões. Você tem a honra de sempre pagar as suas dívidas. No momento que você nasce, você mata sua mãe e
nasce um anão. Ser um anão não é defeito nenhum, mas por ser um anão, as pessoas são muito preconceituosas com Tyrion. O pai dele não gosta dele, a irmã odeia ele e o irmão aceita. Depois disso, depois de nascer, se ferrar muito, ele é jogado de um lado para o outro durante a série, para os lugares mais absurdos possíveis, entra no meio de uma guerra, salva um monte de coisa e sempre perdendo alguma coisa. Jon Snow perde a amada, todo mundo perde a amada. O Tyrion mata a mulher que ele ama, enforcada com um colar que ele mesmo deu. Muito pesado. Ele só se ferra. Quando ele vai quase encontrar a Daenerys, é sequestrado, passa quase infectado com uma doença que não tem cura, chega no lugar, muitos julgamentos por combate. E ainda por cima ganhou respeito com Daenerys, que tem o exército mais forte de todo mundo de Game of Thrones. Tem dragões e 3 exércitos muito fortes. Ele sofre a série inteira e sempre se mantém bêbado, inteligente e tenta sempre dar o seu melhor. Então, medalha de ouro para Tyrion Lannister. Bem, galera, mais um vídeo nosso aqui na internet. Para nossos próximos vídeos temos muitas coisas novas, Game of Thrones, entre outras coisas. E se você gostou da nossa análise de top 10, dê um like. Se você não gostou, deixe embaixo no comentário qual que seria o seu top 10. E não se esqueçam, curta nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe em todas as redes sociais. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Douglas. E até o próximo Cosmic Nerd Fury!